Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma pequena discussão sobre o método da substituição simples, precisamente quando a gente utiliza a regra da integral da cossecante de u du, que é menos ln do módulo de cossecante de u mais cotangente de u mais constante. E o exemplo que a gente vai usar para discutir essa regra é o exemplo que fala que pede para calcular a integral de cossecante de x sobre 3 dx. Para resolver esse exercício, a gente vai começar fazendo uma substituição simples. O que nós vamos chamar de u é exatamente o que está aqui no argumento da função cossecante. E essa é uma sugestão que serve para outros exemplos. Por exemplo, se eu tivesse 3x ou uma outra função, x² mais 1, x ao cubo mais 7x, qualquer coisa que eu tenha uma função trigonométrica e tenha uma função aqui dentro que não é simplesmente x, uma possibilidade para dar seguimento ao exercício é chamar de u exatamente o que está aqui dentro. Então, seja u igual a x sobre 3. Se eu escolher u como sendo esse x sobre 3, ao calcular a diferencial de u, nós vamos ter 1/3, que é a derivada de x sobre 3, vezes o dx. Nesse momento, como eu quero substituir o dx aqui na integral, eu vou reescrever essa expressão como 3 vezes du igual a dx. Com essas ideias aqui estabelecidas, eu posso retornar à integral original e substituir o que eu acabei de definir aqui. Então, nós ficamos com integral de cossecante de u vezes, no lugar do dx, é o 3 du, que foi o que a gente encontrou aqui nessa terceira linha. Pelas propriedades da integral indefinida, como esse 3 está multiplicando o cossecante de u e du, ele sai da integral. Então, nós temos 3 vezes a integral de cossecante de u du, e agora, então, eu posso aplicar a regra que está aqui em destaque em vermelho. Ficaria 3 vezes, menos por causa do menos da regra, ln de cossecante de u mais cotangente de u módulo mais constante. Para finalizar, nós retornamos a variável original. No nosso caso, o que nós chamamos de u foi o x sobre 3. Então, no lugar da u, eu retorno ao x sobre 3. E isso finaliza o exercício. Bem, aí uma pergunta que pode acontecer é por que realmente eu preciso fazer essa substituição simples aqui? Por que eu não posso calcular diretamente essa integral? Por exemplo, vou colocar aqui em vermelho para ser mais específica. Se eu tenho que calcular cossecante de x sobre 3 dx, será que isso não é a mesma coisa que aplicar diretamente a regra, então dizer que isso é menos ln do cossecante de x sobre 3 mais cotangente de x sobre 3. Por que eu não posso fazer isso? Por que isso não é verdade? Tá? Então, a ideia é a seguinte: o que a gente não pode esquecer é que quando eu calculo a integral indefinida de uma função, essa primitiva que eu estou calculando, no caso essa função aqui, ela tem que cumprir uma certa condição. Se essa função é primitiva dessa aqui, então, quando eu calculo a derivada dela, eu preciso retornar à função do integrando, no nosso caso, a essa aqui. Tá? Quando eu aplico assim diretamente a regra como eu coloquei aqui em vermelho, isso não vai acontecer. Então, por isso, sempre é necessário fazer essa substituição simples. O que nós vamos fazer agora é verificar que isso aqui não acontece. Tá? Então, vou colocar aqui de novo essa expressão. Se fosse verdade que cossecante de x terços dx é igual a menos ln de cossecante de x terços mais cotangente de x terços mais constante, então, quando eu derivar esse lado, eu devo encontrar a cossecante de x terços. Antes de derivar, eu vou reescrever essa expressão para que o cálculo da derivada fique mais simples. E vou utilizar algumas propriedades. A primeira delas é escrever a cossecante e a cotangente usando a sua definição. Então, cossecante é a mesma coisa que 1 sobre seno de x sobre 3. E cotangente é cosseno de x sobre 3 sobre
seno de x sobre 3, mais constante. Como as duas frações aqui possuem o mesmo denominador, eu vou juntar elas numa única fração. Então, nós ficamos com seno de x terços no denominador e aqui em cima um mais cosseno de x terços, mais constante. Ainda antes de derivar, eu vou utilizar uma outra propriedade, propriedade agora dos logaritmos, que diz que quando eu tenho um logaritmo de um quociente, isso é o mesmo que o logaritmo da linha de cima, do numerador, menos o logaritmo do denominador. Então, aqui nós já tínhamos esse sinal de menos, então é menos ln de 1 mais cosseno de x sobre 3, menos o ln do denominador, com esse menos aqui da frente, mais ln do seno de x terços. Tá? Então, o que a gente está chamando agora de fzão é essa função aqui. Essa é o meu fzão. Tá? E nós vamos derivar essa função para ver o que a gente encontra. Quando eu derivo aqui, eu vou utilizar a regra da cadeia para derivar. A derivada da primeira parcela vai ser menos 1 sobre 1 mais cosseno de x terços, vezes a derivada de 1 mais cosseno de x terços. A derivada de 1 é zero e a derivada do cosseno é menos seno de x terços vezes 1 terço. Mais, agora eu vou derivar a segunda parcela. 1 sobre seno de x terços vezes a derivada do seno de x terços, cosseno de x terços vezes 1 terço. Então, como as duas parcelas possuíssem 1 terço, eu vou colocar esse 1 terço aqui em evidência, certo? Além disso, notem que aqui eu tinha menos e menos, então nessa primeira parcela, nós ficamos com seno de x terços positivo sobre 1 mais cosseno de x terços. E na segunda parcela, cosseno de x terços sobre seno de x terços. Agora, eu vou fazer o MMC entre esses dois termos aqui. Então, ficamos com 1 terço, MMC vai ser o produto dos dois, 1 mais cosseno de x terços, vezes seno de x terços. Aqui na linha de cima, quando eu fizer o MMC, ficamos com seno de x terços ao quadrado, seno ao quadrado de x terços, mais, quando eu fizer divisão aqui, eu vou multiplicar cosseno de x por esse fator. Então, ficamos com cosseno de x terços, quando eu fizer 1 vezes o cosseno, e depois cosseno ao quadrado, quando eu fizer aqui o cosseno de x terços vezes cosseno de x terços. Cosseno ao quadrado de x terços. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, nós ficamos com 1 terço de 1 mais cosseno de x terços. Aqui eu estou agrupando esse seno de x terços ao quadrado com esse cosseno de x terços ao quadrado. Então, por isso que eu encontrei esse 1. O outro termo é o cosseno de x terços que já estava aqui. Tudo isso dividido por 1 mais cosseno de x terços vezes seno de x terços. Então, o cosseno de x terços mais 1 do numerador, eu cancelo com o cosseno, com 1 mais cosseno de x terços do denominador. E o que resta é 1 terço de 1 sobre seno de x terços. Só que 1 sobre seno é exatamente a cossecante. Então, 1 terço de cossecante de x terços. O que apareceu de diferente aqui? Notem que quando eu derivei essa função aqui, ao invés de aparecer só o cossecante de x sobre 3, apareceu esse 1 terço aqui na frente. Então, para que não tivesse esse 1 terço aqui na frente, eu teria que ter multiplicado a função original por 3, tá? Que é exatamente o cálculo que a gente obtém quando resolveu a integral no início do exemplo que a gente fez aqui no vídeo, certo? Então, é muito importante que quando eu não tenho somente o x aqui dentro do argumento, que eu utilize a substituição simples. Não é correto resolver a integral aplicando diretamente a regra como a gente tentou fazer aqui, certo?
Até o próximo vídeo, pessoal!